Salve, salve pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Chagas mais uma vez, né, para mais uma resolução de questões aí para os concursos de Abadia de Goiás e também para o concurso de Novo Gama, tá certo? Você já ir pegando as manhas aí, eu selecionei algumas questões aqui da banca Itami, tá? Para vocês já irem se familiarizando com a banca. Quem esteve conosco ontem na live, viu lá, nós fizemos a análise de uma prova da Itami, fizemos a análise completa, desde de português, matemática, a parte de legislação e os conhecimentos pedagógicos. Então, quem estava ontem, essa aqui é uma outra prova, né? Que foi uma prova para Itaúsul, aqui em Goiás também, foi realizada aí pela banca também Itami. E vocês vão perceber que ela segue um padrão, igual eu falei para vocês. Ela segue um padrão de conteúdos. Vocês sabendo trabalhar esses conteúdos, né? Quando ontem eu selecionei um por um, fui citando e dizendo para vocês quais eram esses conteúdos que a banca costumeiramente cobra. E se você fez essa citação, com certeza você vai fazer um bom planejamento aí e uma boa estratégia de preparação para esse concurso, tá certo? Então, galera, já quero convidar você que ainda é a sua primeira vez aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha aí com aquele seu amigo que você quer também que esteja junto com você aí tomando posse lá na Prefeitura de Abadia de Goiás, como também aqui na Prefeitura de Novo Gama, beleza? Então vamos lá, galera, nós vamos responder hoje 10 questões, tá? Quero primeiramente agradecer o pessoal aí de Abadia que estão assistindo os vídeos aqui em peso, tá, galera? Só que a galera não tá se inscrevendo aí no canal, galera. Se inscreve aí para ajudar o Professor Chagas, que tá aqui se dispondo todo dia nesse mesmo horário aí. Nós vamos ter lives constantemente aí, né? Até o dia da prova. E a gente está fazendo de vários conteúdos para guarda municipal, comum a todos os cargos. Aí nós vamos fazer também para motorista, vamos fazer para agente de trânsito, guarda municipal. Então, obrigado aí por estarem acompanhando os conteúdos aqui. E sempre temos um encontro marcado aqui comigo e com a professora Delma. Daqui a pouco, às 21 horas, né? A professora Delma vai estar lá no canal dela fazendo a live para as meninas e os meninos aí que vão fazer o concurso de agente educativo. Ela está fazendo uma bateria de aulas lá para esse cargo e hoje ela vai responder também uma bateria de exercício. Então, saindo daqui, terminou a aula, já corre lá para a live da professora Delma para você também se você vai fazer os dois cargos, né, para agente educativo e para professor, então corre lá também que alguns conhecimentos de lá vai servir para o cargo de professor também. Então vamos lá, galera, vamos já botar aqui as nossas questões, né, para a gente começar respondendo aqui as nossas questões aqui de conhecimentos pedagógicos, né? Você que vai fazer aí para professor, já deixa aí nos comentários, deixa aí no chat se você vai fazer para professor de Novo Gama ou professor lá em Abadia de Goiás, ou vai fazer os dois. E aproveita, galera, esse é o melhor ano aí, isso eu sempre falava para vocês, nosso melhor ano aí de concursos, tá bombando, né? Ano que vem vai ser mais fraco, mas nós temos a perspectiva do edital aqui de Valparaíso, Cidade Ocidental e Águas Lindas aqui no entorno. E vai ser liberado vários editais, até o prazo eleitoral vai ser liberado vários editais também do ano que vem, mas a partir do segundo semestre de 2024 aí vai ser mais fraco. Então a hora de você passar em um concurso público é agora. Então vamos lá, galera, vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente já não perder tempo. Então, galera, a partir de agora
mais uma live aqui de resolução de questões. Hoje nós vamos trabalhar com conhecimentos pedagógicos, tá certo? Essas questões aqui servem tanto para você que vai fazer o concurso para município de Novo Gama também, e para você que vai fazer para a Abadia de Goiás, beleza? Vamos lá, galera, olha só. Você que vai fazer para a Abadia e ainda não adquiriu o nosso material, galera, ainda está em tempo, né? Ainda tem quase um mês aí para você estudar. Então nós temos um material aí para professor, temos para agente educativo, guarda municipal e um comum a todos os cargos. São simulados para você poder treinar. Temos as aulas práticas e um banco de questões aí para você treinar. Qualquer coisa, ó, fala com a professora Delma aí no 61994062320, beleza? Se você vai fazer para Abadia. Galera, e para Novo Gama nós vamos estar aí com o nosso intensivão online, né? O nosso cursinho preparatório aí online para você que vai fazer para Novo Gama. Então já aproveita aqui, ó, para pedir informações à professora Delma. Ontem na live eu falei sobre tudo isso aqui, né? Vamos também produzir os materiais, igual eu mostrei agora, tá, galera? As questões, vamos ter para a guarda municipal, vamos ter para todos os cargos, um banco de questões aí para você treinar. E aí, fala com a professora Delma. E você que quer fazer o nosso curso mesmo, nós vamos ter um curso para professor, tá, galera? Para educação. Esse nosso cursinho aqui vai ser composto por 36 aulas, tá? Essas aulas, elas vão englobar aí, ó, lei orgânica, estatuto dos servidores, geohistória do Goiás, geohistória do Novo Gama e, ó, 12 aulas de conhecimentos pedagógicos, aulas teóricas e 12 aulas práticas, né? O que é aula prática, professor? Resolução de questões e assim todas as outras. Ó, teremos 4 aulas de lei orgânica teórica e 2 aulas práticas de questões. Teremos aí também 4 aulas do Estatuto dos Servidores e 2 questões de resolução de questões. Já vamos abrir, ó, o nosso curso, ele vai começar a gente está planejando aí, se a gente completar a turma, começar no dia 3/8, tá, galera? Então entre em contato aí com a professora Delma e já reserva sua vaga aí. Já temos bastante pessoas, já havia um pessoal junto com a gente estudando há mais ou menos 3 meses, quando já era só rumores esse concurso, né? Então já temos uma galera que está conosco aí há mais ou menos 3 meses. Então, ó, o investimento aí, galera, um investimento bacana. Todo mundo está cobrando 700, 800 reais, 600, 590 e o nosso aqui, galera, 199 reais. Aí você vai participar do nosso grupo VIP, onde você vai receber todos os slides das aulas, né? Vai participar da live de revisão, que vai ser uma semana antes da prova, e você ainda vai receber a sua prova fake. O que é a prova fake, professor? É uma prova que nós vamos elaborar baseado nas questões da banca Itame, parecida com a prova que vai ser realizada no dia. Então, como vai ser uma semana antes, a nota que você tirar na prova fake, e vai ter tudo lá, vai estar português, matemática, legislação, igualzinho como se fosse uma prova, só que é a prova fake, falsa, né? Então, a nota que você tirar nessa prova vai ser uma nota parecida com a que você vai tirar no dia lá, e você vai ter uma semana para poder adaptar a sua preparação aí para estar gabaritando essa prova, beleza? Então, passado aqui as informações aqui, o nosso jabá, vamos lá, galera. Eu sei que a galera não gosta de propaganda, mas esse é nosso trabalho, né? Nós fazemos esse trabalho aí gratuito, das aulas, mas a gente vende o nosso material, né? Que não tem como a gente desprender do tempo. A coisa mais valiosa que o ser humano tem é o tempo, e a gente se desprende aí do tempo das nossas vidas para poder estar produzindo essas aulas gratuitas, diferente de outros preparatórios
que vocês não vão ter a maioria dessas aulas gratuitas, e aí a gente vende um simulado, e agora o nosso primeiro cursinho aí que nós vamos fazer totalmente online, para você ficar no conforto da sua casa estudando com a gente. As aulas vão ser sempre das 20 às 22 horas no máximo, tá? Serão de segunda, quarta e sexta. E aí, terça e quinta serão as aulas de resolução de questões. Beleza? Então, mais informações, entre em contato aí com a professora Delma no 994 61 994 06 2320. Vamos lá, galera. Então, para nossa primeira questão, ó. Então, galera, olha só, vamos analisar aqui as seguintes afirmações, né, relacionado aí, ó, o processo de aprendizagem, né? Então, fala assim, ó, uma nutrição insuficiente pode acarretar algumas deficiências, mas não chegam a prejudicar o aprendizado infantil. O que vocês acham dessa afirmação aqui, galera? Vocês que são todos pedagogos, vocês acham que uma nutrição insuficiente ela pode acarretar aí e acabar prejudicando a criança aí no seu processo de aprendizado? Aí nós temos aqui o item 2, fala assim: infelizmente nem sempre as escolas estão preparadas para atender as crianças. Profissionais despreparados e problemas na infraestrutura dificultam o ato de aprender. E aí, vocês acham que tá certo? E o item 3 vai falar assim: a atuação docente, tanto na condução da aula quanto nas relações interpessoais, leva a manifestações expressas ou reprimidas do aluno que afeta a aprendizagem. Aí o item 4 fala assim: as dimensões emocionais e cognitiva não exercem muita influência. Ó, galera, na hora de responder as questões, prestem atenção nessas palavras assim que tira de contextualização, que restringe. Vocês já citam logo, ó. Por exemplo, igual aqui, ó, diz que não chegam a prejudicar. Então, olha só, aqui a gente já sabe que esse item aqui, ó, tá errado, tá? Porque tá dizendo que nós sabemos que a base de uma criança se desenvolver bem é uma boa alimentação, um lar tranquilo para ele se desenvolver. Então, diz que a alimentação insuficiente não chega a prejudicar, então tá errado. A nosso item 2, né, que nós temos aqui, está correto, né? As escolas nem sempre estão preparadas, né, para atender as crianças. Infelizmente temos profissionais despreparados e descompromissados, devia ter aqui também. Temos sérios problemas de infraestrutura, né, que dificultam também o aprender. E a 3, né, o item 3, que vai falar sobre também, ó, a condução quanto nas relações levam as manifestações expressas ou reprimidas do aluno que afeta a aprendizagem. Então, essa aqui também está correta. E o item 4, né, ó, eu já citei aqui, está errado. Então, a nossa alternativa correta é a nossa letra A. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Beleza, galera? Presta atenção, na hora que você estiver fazendo a sua questão, você já vai circulando, igual eu estou fazendo aqui, ó. Essas palavras que são estranhas, que já remete a algo estranho, que você já percebe, seu cérebro já identifica na hora. Então já marca, porque depois, se você não marcar e já continuar lendo, seu cérebro pode entender que está tudo bem, e aí na hora que você voltar para fazer a interpretação, ó, essa aqui é uma questão razoavelmente fácil, né? Ó, ela foi a primeira questão para entrar nos conhecimentos específicos dessa prova, né?
Então foi uma questão fácil, né? Mas aí as pessoas já estão começando a entrar, como a professora Delma fala, no limbo, né? Já respondeu ali português, quebrou bastante cabeça, já saiu de matemática com o cérebro fervendo, e aí já entra numa questão dessa, que são o mais importante aqui, que são essa parte dos conhecimentos específicos, que o peso é maior. Então aqui, ó, se você não fazer essas citações, você vai acabar perdendo uma questão que pode custar muito caro a sua aprovação, né? Tanto nas vagas de ampla concorrência como nas vagas de cadastro de reserva. Vamos lá, galera, ó. Falar agora, ó, quem estava na aula ontem, que nós fizemos o análise quebrando a banca Itami. Essa aula tá aqui no canal, tá, galera? De ontem, que nós apresentamos, ontem fizemos a análise de uma prova completa. Nós vimos lá, ó, que esses itens aqui, ó, teoria do currículo, Piaget, Vygotsky, tendência, tudo cai nas provas, beleza? Sempre cai alguma questão relacionada a isso. Esses itens que nós citamos lá na prova estão em todas as provas da banca Itami e outras bancas também, né? Mas aqui na Itami é carta marcada. Então fala assim, ó, para cada informação sobre as teorias do currículo, atribua verdadeiro ou falso, né? Então, galera, vocês precisam saber os conceitos disso aqui, ó, teoria pós-crítica, teoria tradicional e teoria crítica, né? Se você não sabe, ou claro que todo mundo sabe, né? Você fez a faculdade, você sabe, mas talvez você não lembre dos conceitos, né? Então, galera, a teoria tradicional, eu vou fazer a explicação. A teoria tradicional é aquela que está focada somente no aprendizado, na avaliação, no ensino, só conteudista, né? Que ele só quer saber de despejar o conteúdo, né? É parecido com as tendências, né? Quando Paulo Freire chama da educação bancária, né? Onde o professor vai só despejando conhecimento ali na criança, né? Tipo, e vai medindo ela, e só quer saber de avaliação. Então, esse é o conceito da teoria do currículo tradicional. Enquanto que a crítica, né? A crítica, ela já é mais, ela já não é a específica, mas ela já tem um lado mais, já percebe algumas incoerências no sistema educacional. Então, ela vai, essa teoria crítica, né, ela já vai argumentar, né, que não existe uma teoria neutra. Então, quando vocês lembrarem, ó, isso aqui, ó, o examinador, o que que ele fez? Ele trocou os conceitos. Esse conceito aqui, ó, é da teoria crítica, tá? Que vai dizer que ele argumenta que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria está baseada na relação de poder. Olha só, eles trocaram os conceitos. Já a teoria pós-crítica, né, ela aborda a preocupação com a diferença, com a diversidade, né, o multiculturalismo. Então ela fala aqui, ó, então, baseado nessas explicações aqui que eu dei, agora nós vamos julgar verdadeiro ou falso. Então fala assim, ó, a teoria pós-crítica, ela tem como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através da prática de memorização baseada nos princípios de Taylor, que igualam o sistema educacional ao modelo organizacional administrativo de empresa. Então, olha só, galera, eles trocaram esse conceito aqui, ó, é da teoria tradicional. E a teoria, essa aqui, ó, nessa perspectiva, o currículo é tido como algo que produz uma relação de gênero, que predomina, olha só, a cultura patriarcal. Então, falou de patriarcal, não tem nada a ver com teoria pós-crítica e nem crítica.
Até aqui estava tudo certo, né? Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos de modernização. Ó. Então, até aqui assim, ela estava certa. Ó. A teoria pós-crítica, ela é que vai se preocupar com o gênero, com o multiculturalismo, com a diversidade. Porém, chegou aqui, ó, meteu essa palavra patriarcal, aí já tornou a questão errada. Ela diz que ela desvaloriza o desenvolvimento cultural, e não, pelo contrário, ela valoriza o desenvolvimento cultural e histórico de todos os grupos, conceito de modernidade com razão na ciência. Então, essa aqui está falsa, todas estão falsas, tá, galera? O examinador trocou os conceitos, a que estava mais ou menos certa, ele colocou essa palavra patriarcal. Então, a nossa resposta correta aqui ó, é a nossa letra C, ó. Todas estão erradas, tá? Então, preste atenção nessas teorias, né? A tradicional, ela é que tem o objetivo de preparar, né, para as habilidades intelectuais. A crítica, ela já vê uma relação, ela diz que não existe uma teoria neutra, que toda teoria está baseada na relação do poder. Essa é a teoria crítica. E a pós-crítica é aquela que vai lidar, quando vocês ouvirem falar em multiculturalismo, diversidade, valorização da cultura, da história, então nós estamos falando da teoria crítica, beleza? Então é isso aí, ó, sempre vai cair na prova. Então ó, já pega esse conteúdo aqui, anota aí no seu caderno para você já ir procurando algum tema, se aprofundando nesse tema aí. Vamos à nossa questão 18, ó, falando aqui, ó. É um gestor da dinâmica social, um mobilizador, orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e consistência na construção do ambiente educacional e promoção segura da formação dos seus alunos. Para tanto, seu trabalho presta atenção a cada evento, circunstância e ato, como parte de um conjunto de eventos, circunstâncias e atos, considerando-os globalmente, de modo interativo e dinâmico. O texto acima refere-se a quem, galera? A atuação do professor como mediador da aprendizagem? Será isso? A atuação do gestor na organização e articulação do trabalho pedagógico e sua integração ao cotidiano escolar, ou a atuação do coordenador pedagógico, ou a função do conselho escolar, né? Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, tá? É a função do gestor educacional, ou nosso conhecido diretor, né? Então é ele que vai ser esse agente que faz essa dinâmica social, ele é o mobilizador, ele é que orquestra os atores. Que atores são esses, professor? Todos que estão envolvidos ali no processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que na nossa nova concepção de ensino-aprendizagem, todos os que estão envolvidos ali, tanto o professor, o coordenador, o pessoal da secretaria, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da merenda, todos são agentes no processo de educação, assim conforme o projeto político pedagógico. Então a nossa resposta correta aqui, ó, letra B, tá, galera? É o nosso gestor, né, que faz desenvolve essa dinâmica social na escola. Vamos falar agora, ó, do nosso PPP, né? Isso aqui, galera, carta marcada em todo concurso na área da educação, sempre vai cair uma questão sobre projeto político pedagógico. E lá no nosso material, lá no nosso curso, nós vamos ter uma aula inteira versando sobre os principais teóricos aí que são cobrados em todas as provas no Brasil, que é Ilma Passos Veiga e Vasconcelos, né? Essas duas concepções de projeto político pedagógico são
Ilma Passos Veiga e o Vasconcelos são cartas marcadas aí que sempre vai cair alguma questão sobre a teoria desses dois aí. Então vamos julgar aqui as afirmações. A 1 fala assim: se bem formatado, o próprio processo de construção do documento gera mudanças no modo de agir. Quando todos enxergam de forma clara o que é o foco do trabalho da instituição e participam do seu projeto de determinação, tornam-se verdadeiros parceiros da gestão, exatamente conforme, né, está lá e o nosso conceito. A afirmação 2, né, fala assim: é importante que o projeto preveja aspectos relativos aos valores que se deseja instituir na escola, ao currículo e à organização, relacionando o que se propõe na teoria com uma forma de fazê-lo na prática. Então também está correta. A nossa afirmativa 3 aqui, né, nosso item 3, fala assim: é importante fazer uma avaliação periódica das metas e dos prazos para ajustá-lo de modo de acordo com os resultados e novas necessidades que venham surgir. Então também está certo, né, galera? Se viesse aqui, ó, ele é apenas um documento voltado para cumprir metas, cumprir prazos, estava errado. Por quê? O projeto político-pedagógico, ele é o quê? Ele é participativo, ele é flexível, né? Não é imposto de cima para baixo. Aqueles agentes que eu falei, atores que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, todos participam, né, desse processo. Então, até aqui todos estão corretos. Aí aqui, ó, o item 4 vai falar assim: é um mecanismo de avaliação de processos. Deve ser criado, porém não é na elaboração do PPP que esse mecanismo entra em discussão. Então, ó, nessa aqui está errado, tá, galera? A nossa 19, né, está errada. A alternativa é a letra D, apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos, porque o PPP ele não é visto somente como um mecanismo de avaliação e de processos que devem ser criados, né? Ele deve ser adaptado à realidade daquela comunidade, né? Quando nós olhamos para a comunidade, a escola reflete a comunidade. Se a escola é violenta, ela é um reflexo daquela localidade onde ela está estabelecida. Ali é um ambiente violento, então as crianças crescem naquele ambiente e vão refletir aquilo que está. Então a escola tem que procurar mecanismos de adaptar a realidade ali e transformar, né? Como Paulo Freire fala, né? Nós somos um agente transformador da realidade. Então a nossa questão aqui, ó, letra D, apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos, beleza? Vamos lá, para a nossa questão número 20, vai falar, ó, é dentro do contexto educacional que se encontram diferentes sujeitos que pertencem a diferentes contextos sociais que trazem a sua historicidade construída a partir de diferentes vivências. O fenômeno educativo não pode ser, pois, entendido de maneira fragmentada ou como uma abstração válida para qualquer tempo e lugar, mas sim como uma prática social, situada historicamente numa realidade total que envolve aspectos valorativos, culturais, políticos e econômicos que permeiam a vida total do homem, a vida total do homem concreto a que a educação diz respeito. Olha só, galera, então, né, como o próprio Pierre Bourdieu nos diz, né, sobre quando ele fala sobre a sua teoria sobre tipo como a bagagem cultural, né? Então aquela criança que nasce
num lar onde seus pais leem livros, ouvem uma boa música, né? E nisso não despreza as outras músicas, porque cada música está inserida em um contexto, né? Então, não é desprezando nenhum tipo de música, mas tem aquela música que ela é criada mais instrumentalizada, com mais acordes, com mais... ela é totalmente diferente. Então, uma criança que nasce criado nesse contexto, que seus pais sempre estão assistindo documentários, jornais, essa criança, quando ela vai para a escola já passa a ser um lugar de pertencimento a essa criança, diferente daquela criança que cresceu num lar totalmente desestruturado, com a família que não tem acesso a livros, música boa. Então essa criança, a escola vai ser um ambiente totalmente estranho e hostil para ela, né? Então vai ser o quê? É o trabalho do professor que vai poder fazer com que a escola se torne um lugar melhor e que venha compreender, né, esse fenômeno, né, que não pode ser entendido de forma fragmentada, né, mas entender toda essa bagagem cultural que a criança traz. Então, aqui nós estamos falando de quê, galera? Nós estamos falando, a nossa questão 20, nós estamos falando da função social da escola, né? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B. A compreensão da educação como um processo social. Beleza? Nossa questão aqui, ó, letra B. Também sempre cai alguma questão falando sobre a função social da escola nas questões da banca Itami. Vamos lá, avançar aqui. Nossa questão 21 aqui, ó, fala educação básica, ó, LDB, Lei de Diretriz e Base Nacional. Então fala assim, para a educação básica, a Lei de Diretriz e Base da Educação prevê que... Aí fala assim, ó, a educação prevê que nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar não pode admitir forma de progressão parcial. Ó, já marca aí, galera. Tá dizendo que não pode. Então vocês percebam que sempre tem umas palavras estranhas. Mesmo que seja reservado mesmo que seja preservada a sequência do currículo, observado as normas do respectivo sistema de ensino. Aí a letra B fala assim, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, né? E aí a letra C vai falar, é vedada a possibilidade, ó, galera, olha só, é vedada, então já marca aqui, ó, a possibilidade de aceleração de estudos para aqueles alunos com atraso escolar. Será se é proibido? A criança já está com dificuldade e já está com atraso, a escola não pode encaminhá-lo para uma orientação, para que ele possa, para alguém entender o porquê que ele não está se desenvolvendo melhor, e aí aquele orientador, orientador percebendo e identificando ali os motivos pelo qual ele não estava conseguindo aprender direito, e constatado isso, não é proibido fazer esse aceleração de estudo. A letra D fala assim, ó, o currículo da educação infantil, ó, diferentemente, já marca aqui, diferentemente do ensino fundamental e do ensino médio, não precisam ter base nacional curricular comum, ó. Então aqui, galera, ó, já paramos por aqui mesmo, ó. Já pode dar como errada. Essa aqui também está errada, essa aqui também está errada, e a nossa resposta correta é a nossa letra D, ou letra B, tá, galera? A educação
física, né? Ela é obrigatória na educação básica, né? Sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, né? Aqui falando daqueles alunos que estão inseridos em algum programa de menor aprendiz, ou até mesmo o aluno adulto, né, que faz a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, né? Vamos lá para a nossa questão 22, só verifique, né, agora falando do plano didático, né? Também ontem nós vimos isso, galera, ó, plano didático, sempre a banca Itami cobra alguma questão, uma questão sobre isso, então já marca aí no seu material aí, no seu lá quem faz parte do nosso grupo VIP lá de Abadia recebeu esse material aqui, né, para corrigir com a gente aqui na live. Ela não tem o gabarito lá, é para você assistir junto com a gente para ouvir as explicações, porque não adianta só você responder e correr olhar o gabarito, tá? Você tem que saber o porquê o item está errado e porquê que o item está certo. É assim que a gente progride nosso processo aí de preparação para o nosso concurso público. Então fala assim, ó, o plano didático, né? Então nossa questão 22 vai falar do plano didático. O que é o plano didático? Ele é um documento, né, fundamental para o desenvolvimento das disciplinas e como consequência, né, a aprendizagem, né? Então, um bom plano didático vai fazer com que as matérias sejam transmitidas de formas a serem assimiladas com mais facilidade e com isso, né, melhorar aí a aprendizagem desses alunos. Então, vamos lá. Entendido o que é o nosso plano didático, vamos julgar aqui esses itens aqui. Então, o plano didático, ele prevê procedimentos de avaliação condizentes com os objetivos propostos, será? Selecionar a estrutura, os conteúdos, distribuindo ao longo do tempo disponível para o seu desenvolvimento. Prevê e organiza os procedimentos do professor, bem como as atividades e experiências de construção de conhecimento, consideradas mais adequadas para a consecução dos objetivos estabelecidos. Aí o item 4 vai falar, prever e escolher os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos alunos nas atividades de aprendizagem, bem como na verificação das ações acima. Então, assinale a alternativa correta. Então, a nossa resposta do nosso questão 22 aqui, né, é a nossa letra A, né? Então, apenas todos os itens estão corretos relacionados, né, ao plano didático. Ele prevê procedimentos de avaliação condizentes com o objetivo, seleciona e estrutura os conteúdos, distribuindo aí ao longo do tempo disponível nos bimestres, no semestre, né, para o desenvolvimento, prevê a organização e os procedimentos do professor, bem como as atividades e experiências de construção do conhecimento. Também prevê e escolhe os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos alunos. Então, todos os nossos itens sobre o plano didático estão corretos. Beleza, galera? Presta atenção nisso aí, né? Nós vamos ter também uma aula no nosso curso, vamos ter uma aula de didática, vamos viajar no tempo desde de Comênios até Libânio, né? A didática de Libânio, que são os mais cobrados nos concursos públicos, né, na área da educação. A nossa questão 23, galera, ó, ainda falando, ó, sobre o regimento escolar, né? Então, você dê uma lida aí na Secretaria de Educação, tente baixar aí um documento para você entender
o real significado. Então, o regimento escolar, né, ele é um documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações das instituições, né? Então, ele estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição. Então, fala assim, o regimento escolar é somente um conjunto de regras. Olha aí, galera, ó, é somente. Já restringiu aqui, ó, já ficou estranho. Que define a organização de uma instituição escolar. Então, ó, se tivesse falado assim, há um conjunto de regras que define a organização da administração escolar, então nós já julgaríamos certo, mas aí eles meteram aqui um somente, né? Então, restringiu. Então, aqui, ó, nós já percebemos que o nosso item está errado. É um documento que define os objetivos da escola, os níveis de ensinos que oferece e como ela opera, né? Então, já percebemos que o texto está bem condizente com o significado da palavra, do que significa o conceito de regimento escolar. A 3. Deve surgir da reflexão que a escola tem sobre si mesma, sem se preocupar com a legislação. Olha só, galera, ó, sem se preocupar com a legislação e a ordem em que é aplicada no país, estado ou município. Olha só como o examinador ele é capcioso, ele arma uma arapuca para você, ó. Ele fala umas palavras bem bonitas, ó. Deve surgir da reflexão que a escola tem sobre si mesma. Aí lá na frente ele mete, sem se preocupar com a legislação e a ordem que é aplicada no país, estado ou município, né? Então já ficou bem estranho. Aí a nossa item 4, né, é um documento que deve ser baseado em princípios democráticos, com reflexão e tomada de decisão pelos membros da escola. Considerando as afirmações acima, assinale a alternativa correta. Então, galera, qual vocês acham que é a alternativa correta aí da nossa letra, da nossa questão 23? Então, a nossa alternativa correta aí é a nossa letra C, né? Como assim, ó, como eu já mostrei lá. Então, ó, o 3, aqui, ó, já deixou claro que estava errado. E aqui, ó, restringiu, né? Então, apenas os itens 2 e 4 estão corretos. Essa aqui, ó. Preste atenção na hora de responder as questões, né? As questões que estão incorretas sempre tem algo estranho. Na hora que você lê a questão, você já percebe algo estranho no ar, ó. Tipo aí, ó. É somente um conjunto de regras. Aí vem bem bonito o texto. Deve surgir da reflexão que a escola tem sobre si mesma. Aí lá na frente ele já ataca, pós-vírgula, sem se preocupar com a legislação, né? Sabemos que a escola tem a sua flexibilidade para se adaptar à realidade local, como a gente já falou quando comentamos sobre o projeto político pedagógico, porém ela tem que seguir uma legislação. Existem as diretrizes que vêm do MEC, das secretarias de educação, mas a escola tem essa autonomia de poder se adaptar à realidade ali daquela localidade, né? Porque cada bairro, cada município, cada local ali onde a escola está inserida, ela tem uma realidade diferente das outras. Nenhuma escola, elas podem ter prédios parecidos, professores com a mesma formação, mas a realidade das pessoas, né, são únicas, as pessoas são diferentes em si. Então, a nossa resposta aqui, ó, letra C, os itens 2 e 4. Vamos avançar aqui para nossa, ó, uma questãozinha aqui sobre Jean Piaget, galera. Jean Piaget e Vygotsky, carta marcada nas questões aqui da nossa banca Itami, tá? Que vai fazer o concurso para Novo Gama. E para vocês que vão fazer aí para
para abadia, né? Também a banca, isso aqui com certeza pode vir uma questão sobre Piaget, né? Piaget é preciso que nós entendemos os estágios, né? É, do Piaget, né? Então nós temos o estágio sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Dentro de cada um desses conceitos, a criança tem uma percepção, né? Você tem que conhecer. Lá no nosso curso nós vamos ter uma aula exclusiva de Piaget e uma aula de Vygotsky, que são os dois principais teóricos aí da psicologia da educação mais cobrados aí na atualidade. Então, nós teremos então essas duas aulas. E aí Piaget, né, ele tem esses teóricos, galera, ele tem suas palavras-chave, que você vai identificar a teoria dele, né? A teoria do Piaget é o que nós chamamos de teoria genética. Teoria genética. Professor, por que genética? É de genética de exame de DNA? Não, estamos falando que genética é de gênese, de começo. Teoria do começo do conhecimento, como a criança começa a aprender, né? Então Piaget ele desenvolveu a sua teoria observando seus próprios filhos, né? Piaget foi ele era um biólogo, filósofo e um monte de outras formações, e ele passou a observar como as crianças se comportavam em determinadas fases. Então, quando falar de teoria genética, nós estamos falando de Jean Piaget. Jean Piaget também tem algumas palavras-chave, né, como que eu acabei de falar. Quando falar de estágios, né, nós estamos falando de Piaget, estágios. Temos também outras palavras como acomodação e assimilação. Então, quando vocês tiverem outro contexto e essas palavras aqui aparecerem, acomodação e assimilação, também estamos falando de Jean Piaget, né? Acomodação e assimilação. Na nossa aula a gente vai explicar com mais profundidade isso aqui, porque é preciso que você saiba, porque se de repente eles passam uma situação, problema, igual essa aqui, ó. Jean Piaget afirma que o saber experimental será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal, ó. Então, cada estágio do Piaget, ele vai ter uma fase em que a criança vai desenvolver. Então, isso aqui, ó, formal, nós já nos remetemos ao que? Ao operatório formal, né? Que é necessário para antecipar hipoteticamente resultados, né? Próprio do plano mental. De acordo com o pensamento de Jean Piaget, o desenvolvimento formal ocorre, né? Aí nós temos aqui, ó, galera, esse de 0 a 2 anos, nós chamamos de o sensório motor, né? Então a gente já vai por eliminação. Se você conhece a teoria, ó, já vai por eliminação. Então, ó, aqui é quando a criança está começando a dominar o seu próprio corpo, as suas próprias ferramentas. Aí nós temos de 2 a 6 anos, né? Que é o nosso pré-operatório. Temos aí a fase que vai de 6 a 11 anos de idade, que é o que nós chamamos de operatório concreto, né? Que a criança já começa a observar o mundo assim como a sua realidade exige, né? Tipo,
aqui, nessas fases aqui, a criança é mais animista, né? O que é animista? É quando ela começa a criar amiguinhos imaginários, ela fica brincando com seres que nem existem, né? Fica falando sozinha. Ela não tem a noção como é que se fala, cara? Quando a gente joga uma bola debaixo de um sofá, a criança não tem essa noção de permanência. Tipo, jogou a bola debaixo do sofá, ela já se desespera, pensa que a bola desapareceu, sumiu. Nessa parte aqui, até os 6 anos de idade, mais ou menos, né? Então, depois disso, ela já começa, né? Tipo, jogou a bola debaixo do sofá, ela já começa a pegar algum objeto para tentar, porque ela sabe que a bola está lá, né? Então, cada fase dessa aqui é importante que você saiba o significado, para você não perder a questão, né? Então, nós temos aqui o operatório concreto. E por último nós temos o estágio operatório formal, né? Que é nessa fase aqui que o adolescente já começa a perceber o mundo, né? E a realidade, fazer seus questionamentos, julgar a moral, né? O que é certo, o que é errado. Então esse aqui, ó, é o nosso gabarito, né? A nossa letra D. A criança nesse estágio aqui, o adolescente, ele está no nosso, que nós chamamos de, entre 11 e 12 anos, o que nós chamamos de operatório formal, né? Que ele já é capaz de produzir suas hipóteses sobre determinada coisa, já começa a entender a realidade de fato, né? Tipo, já não fica mais falando bobagem que nenhum, assim, para a idade, tipo uma criança menorzinha, né, que fala as coisas desconexas, né? Então, é nessa fase aqui. Então, a nossa resposta correta é a nossa letra D, tá? Operatório formal. E aí, por último, nós temos aqui, ó, a questão 25, que fala assim: investiga os caminhos percorridos pela inteligência no processo de construção do conhecimento. Diferentes autores adeptos dessa compreensão de ação educativa atribuem maior ou menor influência à cultura, à personalidade, à afetividade. Ó, galera, quando falar de afetividade, quando falar de personalidade, cultura, isso aqui nós estamos falando de Vygotsky, tá? Ele a sua teoria histórico-crítica, né? Vygotsky, é assim. Então, galera, né, quando falar aqui, ó, cultura, personalidade, historicidade e tal, nós estamos falando da teoria mais relacionada ao que o Vygotsky pensa, né, a sua teoria cultural, né, que a pessoa vai adquirindo, vai construindo ali o seu conhecimento em cima das vivências, da afetividade, da cultura, da personalidade, ao momento histórico e ao meio social e ao processo de aprendizagem. Aí esse nome, ele acaba que recebe vários termos, né, para representar essa teoria aqui, né? Podemos chamar de construtivismo, podemos chamar de socioconstrutivismo, e agora nós passamos a chamá-lo, né, de pedagogia cognitiva, né? Concepção pedagógica cognitiva. Então essas características os distinguem. E em seus aspectos teóricos e práticos, nesse conjunto ainda são encontradas as bases teóricas das teorias construtivistas. O termo acima se refere, então, ó, nós temos aqui a concepção pedagógica tradicional, né, que mais uma vez é aquela que é voltada somente para o conteúdo, né, o que Paulo Freire chama de a educação bancária. Temos a pedagogia humanista e a comportamentalista. Quando nós falamos de comportamentalismo, nós estamos falando de quê também?
behaviorismo, tá? E aí os principais teóricos aí na corrida do behaviorismo são Skinner, Pavlov, e outros, né? E aqui a nossa resposta correta é a nossa letra B, tá? Concepção pedagógicas cognitivista, né? Que também faz parte aí, ela pode vir essa mesma definição aqui, ó, relacionada à cultura, à personalidade, afetividade, historicidade, meio social. Ele pode vir também com teoria construtivista, socioconstrutivismo, cognitivista, e tem uma outra palavrinha que agora me fugiu da memória, que também é aplicada a essa mesma teoria, né? Interacionista, né? Que também faz parte, que é quando junta todas as matérias em si, né? A interdisciplinariedade juntamente com a vivência. Então, galera, essas aqui foram 10 questões aí que nós trouxemos aí da banca Itami, né? Mais um esquenta aí para o concurso de Novo Gama, para vocês já irem se adaptando aí a como que a banca trabalha. Nós vamos trazer mais aulas dessas aqui gratuitas, mas se você quer ir mesmo a fundo, entender, igual nós vamos ter 12 aulas de conhecimentos pedagógicos, né, para aprofundar, para relembrar tudo isso lá, e mais 12 aulas teóricas, práticas, né? O que é aula prática, professor? Então, é isso que nós estamos fazendo, respondendo questões. Não adianta só a teoria sem a prática, né? Temos que ter a teoria e a prática junto, que é isso que vai elevar o nosso grau de preparação aí para nosso concurso público aí. Beleza? Então, galera, não deixa de adquirir aí o nosso material, tá certo? Entre em contato aí com a professora Delma, se ela é no 9, vou deixar aqui no chat aqui para vocês, entrarem em contato com ela, né, e falar: professora Delma, eu quero ver sobre o curso que o professor Chagas, sobre o material, né? Tivemos aqui na nossa noite aí, infelizmente, né, foram poucas pessoas. Tivemos aí a Alaide Santos, o Luiz Henrique, tivemos aqui também a Pauliene Souza, tivemos a Aline Miranda, o Patrick, que sempre está conosco aqui, participando das lives, vai fazer aí para Guarda Municipal, mas sempre está dando aquele alô aqui, prestigiando o trabalho do professor Chagas. O Eduardo Eleutério deixou uma boa noite para todos, né? Então, galera, essa foi nossa aula. Assistam novamente, tá? Você que está lá no nosso grupo VIP para a Abadia de Goiás, já recebeu esse material. Tentem responder ele sozinhos, se você ainda não viu. E depois vem aqui na live para ouvir os comentários, né? Quanto mais questões você faz, mais você vai crescendo aí no conhecimento, e você acaba porque as questões, elas são cíclicas, elas sempre estão indo e voltando. Você pode perceber que às vezes você faz um concurso lá em Brasília e aí você vai fazer um outro concurso em uma cidade de Goiás ou Minas, e você acaba percebendo uma questão idêntica ou parecida com aquela que você já respondeu há algum tempo atrás. Por isso que é bom esse momento de responder questão, de debater, de participar, né? Vocês infelizmente não participaram no chat aqui, deixando dúvida, deixando pergunta. O momento de errar, galera, é esse. Não tenham vergonha, né? Quando a gente está em frente ao professor na escola, a gente, né, tira todas as dúvidas. E aqui, por mais que seja uma relação digital, né, eu estou aqui, vocês estão do outro lado, mas a gente está aberto a responder as questões, tirar uma dúvida, interagir. Então,
O Eduardo, professor, o concurso de Abadia foi adiado, você ficou sabendo? Sim, Eduardo, foi adiado. A prova agora será no dia 27/8, tá? Então já dá uma olhada lá no site lá da banca, é, no site da prefeitura e busca as novas atualizações aí sobre o concurso aí para você acabar não perdendo, né? O horário, como é que vai ser. O concurso foi adiado por quê? Porque o edital estava restringindo as pessoas a participarem somente de um cargo, né? Não podia se inscrever para mais de um cargo. Então o pessoal entrou com ação no Ministério Público e o Ministério Público exigiu que a banca adiasse as inscrições e reabrisse as inscrições para que as pessoas que queriam, por exemplo, professor, o cargo mais parecido que ele pode participar é o agente educativo, assistente de educação. Então, ele poder participar de um concurso desse, ou para merendeiro, ou seja, qual for o cargo que ele queira, o direito da pessoa não pode ser negado. Então, foi isso, mas o concurso está de pé, vai acontecer dia 27/8, beleza? Foi bom, por um lado, ter adiado, porque com isso nós vamos ganhar mais tempo para poder estudar mais. Talvez naquele momento a sua preparação do colega ou de outros colegas não estavam afinadas 100%. Então agora você tem mais de um mês aí para poder afiar essa preparação. Beleza, galera? E sexta-feira nós vamos ter outro encontro marcado com a galera de Abadia, onde nós vamos resolver, eu e a professora Delma, uma bateria de exercício aí para comum a todos os cargos. Então, não percam, sexta-feira, a partir das 8 horas, nós vamos fazer uma mega live, né, um podcast, eu e a professora Delma, onde nós vamos resolver bastante questões comuns a todos os cargos, ok? Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus. Quem for fazer para o cargo de agente educativo já pode ir lá no canal da professora Delma, que ela está transmitindo lá, resolvendo questões também. Vão lá prestigiar as questões, de repente pode uma das questões que ela está comentando lá cair na sua prova, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus, até amanhã. Amanhã nós teremos mais live aqui no canal, beleza? É só ficarem ligados aí no Instagram, no grupo mesmo, nos grupos que a gente vai lançar lá. Ainda não sabemos a pauta, mas vamos ter live. Até o dia da prova agora vai ser corrido aí, sempre questões, tá bom? Muito obrigado aí. Você que ainda não é inscrito no canal, se essa aula fez algum sentido para você, ou todas as aulas que eu ministrei aqui gratuitamente fez algum sentido para você, se inscreve aí e me ajuda aí a chegar aí aos 19 mil inscritos aí. Já tô com 18.200 inscritos. Até o final desse concurso aí eu quero chegar aos 19 mil inscritos. Olha, a Ana Miranda está super afiada. Ela disse que só errou uma questão. Olha aí, muito bom. Se fosse na prova, ó, teria tirado 90% da prova, né? De conhecimentos específicos. Então ela teria aí uma grande probabilidade aí, se for bem. Galera, olha só, antes de a gente terminar, falar uma coisa aqui para vocês. Vocês têm, por exemplo, a parte de conhecimentos específicos, é uma obrigação do pedagogo tirar aí uma nota acima de 70%, né? É uma obrigação. Você fez 4 anos de faculdade, viu? Todas essas matérias, com certeza você está se preparando aí. Mas as outras matérias você não pode desprezar, você tem que ir avançar em bloco. É como se você fosse um lutador de UFC. Não adianta você lutar somente boxe bem, que aí o cara do jiu-jitsu vem e te pega. Não adianta você lutar só jiu-jitsu e não lutar boxe, porque aí o cara do boxe te nocauteia. Qual é o equilíbrio? Você tem que avançar em bloco, ser pelo menos mediano em todas as artes, ou em todas as matérias aqui, a analogia, né? E na sua matéria que você é especialista, você ser o melhor naquilo ali, entendeu? Então a gente faz essa analogia sempre com
o MMA, as artes marciais mistas, né? Você vem de uma escola de boxe, do jiu-jitsu, então é igual aqui, você é um pedagogo, então sua obrigação é ser o melhor possível na sua matéria, enquanto que as outras matérias você tem que ser pelo menos mediano, né? Para conseguir pelo menos 50% em cada matéria e na sua matéria você arrebentar, que foi o caso aqui da nossa amiga Ana Miranda, ó. Se fossem 10 questões de específica, ela teria acertado 90%. Então, se ela tivesse chegado lá em português, acertado de 10, 8, lá no de matemática, que são 10 questões, ou 5 questões, se ela tiver acertado 3, que matemática é uma matéria que todo mundo vai ter dificuldade. Então, se você conseguiu acertar 3 de matemática, ontem lá na nossa análise da prova, eu até falei sobre isso. Tem aquela parte que é mais fácil, porcentagem, regra de 3, média, aritmética, isso aí são bem fáceis. Então, você tem que acertar essas aí. Agora, aquelas mais funções de segundo grau, equações, né? Essas coisas mais pesadas, progressão aritmética, progressão geométrica, aí já é mais difícil. Aí você não souber, você chuta. Mas essas simples, porcentagem, regra de 3, essa aí você, né, tem a obrigação de acertar. Para você fazer pelo menos 3 de 5, né? Quase que 60% da prova. Então é isso aí, galera. Um abraço do professor Chagas. Fiquem todos com Deus. E amanhã nós estamos de volta, beleza? Acompanhe aqui o canal, se inscreve aí, deixa o like.